Boa noite. Esse é o Brasil no Mundo. Eu sou Cristina Serra e estou aqui na TV Brasil, junto com Jamil Chad e Ian Boechat, debatendo as principais notícias internacionais da semana e como elas impactam o Brasil. Vamos então chamar aqui os nossos colegas. Jamil Chad, boa noite. Você está num lugar bem distante da gente, perto do Círculo Polar Ártico, fazendo um outro trabalho que vai ser tema de conversa nossa em outra ocasião. Mas você está aqui participando, então, do debate com a gente. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Boa noite a todos. Estou no norte da Islândia, a pouco menos de 200 quilômetros do Círculo Polar Ártico. A gente vai voltar sobre isso na semana que vem, mas hoje, obviamente, o debate é justamente essa situação toda que o Ian vai trazer para a gente. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Com certeza, esse é o tema principal aqui do programa, por isso a gente vai chamar o Ian Boechat, que está em Caracas, inclusive com um cenário atrás dele preocupante, mas com segurança. Ele avaliou as condições de segurança para poder entrar lá de Caracas e participar aqui do programa, trazendo todas as informações do que ele viu ao longo da semana em que ele está lá na Venezuela. Boa noite, Ian, bem-vindo. Boa noite, Cris. Boa noite, Jamil. De fato, o apartamento que eu estou aqui sofreu um pouco com o terremoto, como milhares de apartamentos aqui em Caracas. Tem algumas rachaduras, mas de acordo com a prefeitura que emitiu um laudo, a estrutura do prédio está sã e salva. Então, a gente não tem risco de que algo aconteça, a não ser que um novo terremoto venha a ocorrer, e a gente espera que isso não aconteça por bastante tempo. Que não aconteça, até porque os 2 terremotos que aconteceram, todo mundo está acompanhando, foram absolutamente devastadores. Você já vai trazer os detalhes para a gente nessa noite, então, em que a gente conversa sobre a situação da Venezuela após o terremoto que atingiu o país. E a gente destaca também os 35 anos do Mercosul, os protestos anti-imigração que ocorrem na África do Sul e a intensificação dos ataques russos contra a capital ucraniana, Kiev. Mas vamos começar, então, falando sobre a Venezuela. É importante destacar aqui a importância de ter alguém, ou algum repórter, um jornalista como o Ian, no local, ouvindo as pessoas, ouvindo as histórias, vendo com os próprios olhos o que está acontecendo e trazendo essas informações para a gente, Ian. Então, destaca, relata para a gente o que mais te chamou a atenção. É claro que é difícil selecionar o que é mais dramático numa situação dramática, né, numa situação absolutamente devastadora como essa, mas enfim, o que você viu que você pode nos trazer de mais importante nessa semana que você está aí na Venezuela? Esses foram dias muito difíceis aqui na Venezuela, tudo muito trágico, né? Os números oficiais que dão conta de 2.000, 2.500 pessoas mortas, com certeza eles não refletem a realidade do que se pode ver aqui, né? Lá em La Guaira, que é a principal área atingida, são quase 1.000 edifícios danificados pelo terremoto. Cerca de 250 deles vieram abaixo como se eles tivessem sido feitos por cartas de baralho. É muito impressionante ver como eles colapsaram. E a gente não está falando de prédios de 3, 4 andares, são torres de 15, 16, 18 andares que simplesmente colapsaram. E dentro delas, infelizmente, havia milhares de pessoas. A quarta-feira da semana passada era feriado aqui na Venezuela, se comemora a Batalha de Carabobo, uma batalha importante para a independência venezuelana, e muitos venezuelanos tinham ido à praia, La Guaira fica na costa do Caribe, e muita gente estava em casa naquele momento, muita gente vendo o jogo do Brasil. O número de mortos que a gente encontrou, que eu encontrei pelas ruas, são coisas devastadoras, Cris. Nos primeiros dias caminhando por La Guaira, a gente encontrava montes de corpos, 10, 15 corpos, estavam sendo retirados dos edifícios pelos próprios moradores, pelos parentes, pelos amigos, pelos vizinhos. Houve uma demora muito grande de ação do governo venezuelano em prestar a primeira assistência a essas pessoas. No começo, até a chegada das equipes internacionais, quem estava basicamente fazendo o trabalho de resgate eram pessoas civis, comuns, com muito pouco treinamento. Os bombeiros, as equipes de defesa civil que chegavam a esses locais, em geral, chegavam sem os equipamentos necessários.
Isso criou uma revolta muito grande na população, que começou a ver a chegada de muitos militares em La Guaira. A região foi totalmente militarizada, mas esses mesmos militares não ajudaram nesse serviço muito básico de tirar entulho, de tirar pedaços de ferro, pedaços de concreto para tentar achar pessoas com vida. A partir da chegada das equipes internacionais, começou uma operação mais organizada, mas ainda assim apenas focada na tentativa de encontrar sobreviventes. Os mortos, Cris, ainda nesse momento estão sendo recolhidos pelos familiares, pelos vizinhos, pelos amigos. Você chega num prédio desse de 15 andares, parece uma cena de Serra Pelada, sabe? Cada família tem um buraquinho que ela acredita que possa estar ali, seu parente, estão escavando com as mãos, com picareta, com pá, e isso vai gerando uma tensão muito grande entre essas pessoas que passaram... Já havia um descrédito muito grande com esse governo venezuelano, já há muitos anos, mas nesse momento há uma revolta das pessoas. As pessoas estão muito revoltadas pela inabilidade, pela inação do governo. E talvez o maior exemplo disso, Cris, seja na forma como os corpos, como os cadáveres foram tratados nesses primeiros dias de tragédia. Eu, pessoalmente, entrei no necrotério de La Guaira e vi cerca de 200, talvez 300 corpos, e me perdoe a palavra, apodrecendo sob o sol quente aqui do Caribe. Corpos desnudos, crianças, homens, mulheres grávidas, todos jogados no estacionamento, sem cal, sem formol, um cheiro terrível, e as pessoas eram convidadas a entrar nesse ambiente para tentar identificar seus mortos. Eu só vi uma cena parecida, Cris, eu acho, no Iraque, quando eu visitei uma cova coletiva de pessoas que haviam sido assassinadas pelo Estado Islâmico, e a cova não havia sido totalmente coberta. Uma cena de horror mesmo. Nesse momento, esses corpos foram retirados desse local e foram levados agora para um porto, o porto de La Guaira, estão lá, seguem sob o sol, mas o governo venezuelano conseguiu a doação de umas 2 toneladas de cal, e esses corpos estão sendo polvilhados com cal, e pelo menos o odor, o cheiro de putrefação não é tão forte. Mas cenas muito difíceis mesmo. Essa situação que você descreve, de fato, é difícil imaginar. Você fez o paralelo com o que você viu no Iraque. Me veio à memória também, quando teve o terremoto do Haiti, em 2010, eu fui ao Haiti, e acho que a gente pode traçar um paralelo também nessas duas situações que são, de fato, assim, de uma dramaticidade difícil de imaginar, até porque quando acontece um fenômeno geológico como esse, um terremoto, num país já sofrido, carente de estrutura, né, a devastação ela aumenta exponencialmente, né? Mas, enfim, a gente volta a falar com mais detalhes, até porque você mencionou, Ian, a missão das equipes de resgate. Acho que esse é um ponto importante aqui da nossa conversa também. Agora, eu queria, diante dos relatos que você traz justamente, né, de todos esses impactos, a gente conversar um pouco também como é que será a ajuda a esse país. Esse país sozinho, a Venezuela sozinha, não se põe de pé novamente. Precisa de muita ajuda internacional. Aí, Jamil, você estava justamente acompanhando isso. O que é que se pode esperar em termos de ajuda, de dinheiro, prazo de ajuda, enfim? Os Estados Unidos, sobretudo, porque mantém o governo da Venezuela sob tutela, é uma situação completamente anômala nesse momento, né? E acontece um terremoto num país completamente subordinado a uma potência. O que essa potência faz, então, num momento de desespero como esse? Pode-se esperar, de fato, uma ajuda consistente dos Estados Unidos para a Venezuela? Então, Cris, vamos lá, porque esse é talvez o ponto político mais sensível de toda essa história, sem dúvida nenhuma. O que acontece é que, desde o início do governo de Donald Trump, existe uma ofensiva militar, econômica, financeira, política, sem dúvida nenhuma, sobre a América Latina, na tentativa de recuperar a influência, o controle sobre a América Latina. Até agora, o governo norte-americano não foi testado num outro componente, que é o da ajuda humanitária. E agora a Venezuela, de uma forma absolutamente inesperada, se transforma justamente num teste enorme para o governo de Donald Trump em relação ao seu compromisso com a América Latina.
Bom, se é o quintal, esse quintal é cuidado ou ele é abandonado? De que forma o quintal é atendido? Estou sendo aqui irônico, usando a palavra justamente que o governo norte-americano usa para designar a América Latina ou a sua ambição para a América Latina. Então, claro, é um enorme teste para o governo Trump neste momento. Vamos colocar em números, Cris, vamos tentar colocar o que já existe em termos de promessas e comparar justamente com a situação do Haiti. Sim, um terremoto em 2010 que matou 200 mil haitianos, um país já devastado, um país já extremamente complicado, que viveu aquela situação, eu diria, mais do que trágica, né? Quando você tem basicamente uma transformação completa de um país a partir de um fenômeno natural. O que aconteceu no Haiti em 2010 e ao longo dos anos? O governo Obama enviou mais ou menos 6 mil soldados para o Haiti naquele momento. Isso foi uma operação muito rápida. E ao longo dos anos, o total destinado pelo governo norte-americano para o Haiti chegou a 3 bilhões de dólares. Numa ajuda global ao Haiti, que chegou a mais de 10 bilhões de dólares. Isso ao longo de muitos anos, não de forma imediata. Então, só para a gente ficar no governo norte-americano, de fato, 3 bilhões de dólares foi mais ou menos o que o governo norte-americano colocou no Haiti, além de oferecer um acordo quase de livre comércio com o Haiti, na verdade, tentando incentivar a produção, principalmente de têxteis do Haiti, para gerar emprego, etc. Houve uma espécie de pacote naquele momento. O que é que nós temos hoje, pelo menos por enquanto? O que nós temos é mais ou menos um envio de 1.800 soldados americanos ou para o Haiti, perdão, para a Venezuela, ou para a região, justamente para essa organização, e uma promessa, pelo menos neste momento, de 300 milhões de dólares para a operação de resgate e reconstrução. Então, é muito longe, obviamente, é uma proporção muito pequena em comparação ao que foi destinado para o Haiti, e é uma proporção muito pequena em relação a tudo que o petróleo, obviamente, gera. Mas, insisto, isso é só o começo da história. Vamos ter de aguardar para saber se o governo de Donald Trump vai parar nos 300 milhões ou se haverá uma nova operação, uma nova promessa. É muito importante a gente entender que esses 300 milhões, eles ainda não foram colocados em circulação. Várias entidades dizem, olha, sim, recebemos a notícia de que isso pode acontecer, mas esse dinheiro não foi colocado nas mãos das entidades venezuelanas, então ainda é muito, eu diria, numa fase inicial. Mas vamos aguardar. Pelo menos por enquanto, o que nós temos em termos de volume de dinheiro é 10% do que o próprio governo norte-americano, na época, enviou para o Haiti. Insisto, é apenas o início, mas é um enorme teste para essa ambição de Donald Trump na América Latina. Com certeza, Jamil, 300 milhões de dólares, pelo que se sabe da devastação que a Venezuela enfrenta nesse momento, é irrisório, né? Inclusive, eu acho que a gente pode aqui fazer algumas comparações, né? Pensar no que os Estados Unidos gastam com guerras, o que gastou nessa guerra com o Irã, né? Mas, enfim, eu não quero perder o foco da questão, mas aí passando para o Ian, quer dizer, Ian, diante do que você está vendo de devastação, porque, claro, em primeiro lugar, quando a gente fala num terremoto, a gente está falando de uma tragédia humanitária. Mas nós temos aí, e certamente você vai poder analisar isso melhor para a gente, né? Porque há uma devastação na infraestrutura do país, né? Na estrutura de moradia. Né? O governo venezuelano, com ou sem ajuda dos Estados Unidos ou de outros países, vai ter que construir moradias para a população que está nas ruas. As pessoas não têm nem abrigos suficientes onde ficar. Então, pelo que você está vendo, esses 300 milhões de dólares talvez sirvam de fato só como um pontapé inicial, até porque tem já avaliações, né, que falam algo entre 10 bilhões e 20 bilhões de dólares para a reconstrução do país, aí num prazo mais longo, evidentemente. Cris, vai ser preciso muito dinheiro só para remover os escombros. Os cálculos são de que hajam agora, lá na Laguaira principalmente,
1,2 milhão de toneladas de concreto, ferro, escombros que estão lá e que vão precisar ser retirados. E isso custa muito, muito dinheiro. Reconstruir ainda vai custar muito mais. 300 milhões de dólares nesse momento é nada. Esperamos que seja recursos apenas para uma ajuda inicial, porque a gente está falando aqui de dezenas de milhares de pessoas que ficaram sem casa, elas espalhadas pelas ruas da Venezuela. Aqui em Caracas, onde houve também desabamentos de prédios, não tanto quanto lá em La Guaira, você encontra pessoas morando nas ruas, nas praças, nos parques, em toda parte. Há dezenas de milhares de desabrigados. E a maior parte deles, infelizmente, Cris, são de pessoas pobres. E esse é um elemento, Cris, que tem levantado muita preocupação aqui no país, de que esse terremoto possa causar uma convulsão social aqui na Venezuela, num momento tão importante para a Venezuela, tão delicado, em que as estruturas de poder estão num momento muito frágil, apesar do apoio americano ao governo da Delcy Rodrigues. O risco de uma fragmentação, de luta por poder aqui na Venezuela é muito grande, e uma convulsão social poderia levar o país a uma fratura ainda mais importante do que já tem, né? Então, há toda uma preocupação de como o governo vai lidar se houver, de fato, uma convulsão, qual vai ser a resposta desse governo, qual vai ser a resposta dos americanos, qual vai ser a resposta da oposição venezuelana, que segue tentando inflamar a situação. A Maria Corina Machado tentou vir para a Venezuela, os americanos não permitiram que ela viesse, e ela tem um discurso inflamatório muito grande, né? Tentando se aproveitar politicamente desse momento. É um momento muito delicado para a Venezuela por todas essas questões. A gente vai continuar no próximo bloco falando justamente sobre os impactos políticos que o terremoto pode trazer nessa situação tão complexa que a Venezuela vive, mas agora a gente vai fazer uma pausa rápida. No próximo bloco voltamos com o Brasil no Mundo. O Brasil no Mundo está de volta, conversando com Jamil Chad e Ian Boixá sobre as principais notícias do cenário internacional desta semana. E a gente ainda vai falar mais sobre a Venezuela. Diante dessa tragédia que o país está vivendo, Jamil, o mundo inteiro, de fato, olha para a Venezuela e para a complexidade dessa situação toda que a gente está aqui conversando e se pergunta se, de fato, o terremoto pode ter impactos políticos na situação toda que o país está vivendo. Sem dúvida nenhuma, Cris, e essa é uma preocupação justamente da Casa Branca. Vamos só entender que naquele momento que há o sequestro de Nicolás Maduro, a Casa Branca opta pela estabilidade da Venezuela a partir da manutenção das estruturas de poder do chavismo. Então, nada muda no que se refere a essa estrutura de poder. Claro, há uma enorme transformação em relação ao domínio dos recursos naturais, do dinheiro e tudo que a gente já sabe. Mas a estrutura de poder é mantida justamente para garantir algum tipo de estabilidade. O que ninguém podia imaginar é que 6 meses depois essa estabilidade seria abalada não justamente por uma intervenção norte-americana, mas por um terremoto que coloca em dúvida agora essa mesma estrutura de poder. Não é por acaso que o governo norte-americano não deixou a Maria Corina Machado ir à Venezuela, não é por acaso que o governo norte-americano tenta dar uma carta eu diria, de confiança para Delcy Rodrigues, para dizer, inclusive Donald Trump disse, a minha grande amiga, ou minha grande aliada, ele diz essa frase logo no início da operação de resgate. Claro, o governo norte-americano muito preocupado que esse terremoto, na verdade, desmanche justamente o seu projeto para a Venezuela. É isso que a gente precisa observar, porque, de fato, a situação é bastante delicada. É o mínimo que se pode dizer sobre o que acontece na Venezuela. E, Ian, eu queria ainda aproveitar a tua presença aí no país para te perguntar sobre as missões de resgate. Pelo menos 30 países mandaram equipes, fizeram, de fato, resgates impressionantes. Porém, a gente sabe, nesse tipo de situação, há uma janela em que se pode atuar em busca de pessoas ainda vivas. E, claro, esse prazo se esgota dramaticamente. Exatamente, Cris. A janela ideal para o resgate de uma situação como essa são de 72 horas.
após essas 72 horas, as chances vão diminuindo radicalmente, né? A gente assistiu ontem o resgate de um homem de 43 anos, que era um vigia de um shopping, e foi um resgate incrível. Foram 100 horas de trabalho para conseguir resgatá-lo. Ele foi encontrado no 4º dia. E entre o 4º dia e o 8º dia, os resgatistas, enquanto abriam caminhos para chegar até ele, o hidrataram, mandaram água, mandaram comida. Isso explica a razão pela qual ele conseguiu sair com vida e saiu bem no 8º dia. Mas na maior parte dos casos, é muito, muito difícil encontrar alguém com vida. Até por isso, Cris, as equipes agora começam a retornar. Várias equipes estão indo embora e os venezuelanos vão ter que, por conta própria agora, encontrar uma maneira de descobrir onde estão seus mortos, retirá-los dos escombros e dar um fim digno a eles. Essa é uma preocupação muito grande aqui nesse momento, porque as equipes venezuelanas, infelizmente, não têm capacidade técnica, têm pouco maquinário, pouca capacidade de conseguir fazer o resgate desses corpos de forma minimamente estruturada. E essa é uma preocupação muito grande da população aqui nesse momento. Sim. Enfim, o país precisa de ajuda internacional, precisa de solidariedade e desse olhar humanitário, né, para ajudar a população venezuelana nesse momento, não só nesse momento, por muitos meses, anos, a população venezuelana vai precisar de ajuda. A gente muda agora de assunto, porque aconteceu nessa semana, foi realizada a cúpula do Mercosul, né, 35 anos da cúpula, e foi muito interessante observar a participação do Brasil, do governo brasileiro, com uma estratégia de atuação diplomática, no sentido de tentar, digamos assim, manter de pé, manter a viabilidade do Mercosul, né, que é uma instituição, uma entidade regional importante aqui, em que pesem afinidades ideológicas distintas dos governos, né, em que pesem divergências, às vezes, bastante profundas, né, Jamil? Mas o Jamil acompanhou e pode explicar melhor para a gente que estratégia é essa do governo brasileiro de sustentação do Mercosul, digamos assim. Olha, Cris, com várias eleições na América Latina colocando justamente a direita ou a extrema-direita no poder em vários países da região, o que nós vimos de fato, não apenas eu diria, uma diferença ideológica entre países e principalmente em relação ao Brasil, mas o que nós vimos, por exemplo, foi a CELAC absolutamente sendo congelada. Pouco pode ser esperado agora da CELAC em termos de projetos de integração. A Unasul nem se fala, descartada neste momento de qualquer tipo de atuação real na América do Sul. O que é que sobra como projeto de integração regional? O Mercosul. E o Mercosul, nessa cúpula, de fato, foi uma espécie de espelho da situação, eu diria, da encruzilhada que ele vive. De um lado, nós tivemos Javier Milei, que não compareceu à reunião que aconteceu, de fato, no Paraguai. Alegou questões pessoais ou agenda pessoal. O fato é que quando você tem um dos presidentes do Mercosul, na verdade, um dos principais países do Mercosul, não participando com o seu chefe de Estado, você tem um esvaziamento ou pelo menos uma sinalização de que aquilo ali pretende ser esvaziado pelo aquele governo. Do lado brasileiro, o presidente Lula usou justamente a cúpula do Mercosul para fazer dois movimentos. O primeiro deles é dizer, olha, esse bloco aqui ele precisa existir independente da diferença ideológica de nossos governos em volta dessa mesa, porque comércio e, acima de tudo, a cadeia produtiva que se criou nesses últimos 35 anos no Mercosul, elas vão muito além de uma diferença de posição do governo em relação a progressistas, conservadores, ultraconservadores. Vamos só lembrar, Cris, o Mercosul não é apenas o fim, vamos dizer assim, da tarifa entre países, entre Brasil, Argentina, Paraguai, etc. Não é só isso. Empresas inteiras, setores inteiros se reorganizaram usando o Mercosul como uma espécie de território único. Então, você tem cadeias produtivas hoje, principalmente no setor automotivo, que olham para o Mercosul como uma espécie, não, como uma união aduaneira. Então, desmontar isso seria extremamente perigoso. Essa foi uma das mensagens do governo brasileiro. A outra
foi justamente lançar novas negociações do Mercosul com o mundo. Então, negociação, claro, com o Canadá pode chegar já a uma conclusão nos próximos meses, criando um acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e o Canadá. Foi também lançado o processo de negociação entre o Mercosul e o Japão, e iniciativas como essa começam a se proliferar. Para quê? Por que, de repente, esse interesse por outros países? Porque justamente quando você faz isso, você permite que, claro, aquele Mercosul ou aquele Mercosul fragilizado, que, por exemplo, o exportador de carne da Argentina diga o seguinte para o seu governo: calma aí, nós não podemos sair agora do Mercosul. É agora que o Mercosul está negociando justamente acesso a outros mercados em outros países. Se eu ficar de fora, eu não vou ter acesso ao que o exportador brasileiro de carne, por exemplo, tem. Então, é uma espécie de blindagem do Mercosul, uma tentativa de fazer o bloco sobreviver 35 anos depois, num momento crítico e de uma encruzilhada muito real para o projeto de integração. Interessante esse acordo que você menciona, essa projeção de um acordo de livre comércio do Mercosul com o Japão. A gente chegou a conversar aqui sobre isso uma outra ocasião. Não sei se o Ian estava aqui presente nesse debate, mas o Ian acompanha isso muito bem. Há um interesse específico do Japão também no acordo com o Mercosul, né? O acordo possivelmente incluiria um acesso maior às nossas reservas de terras raras, né? Até porque para o Japão é uma questão estratégica, Ian. Exatamente, Cris. O Japão tem uma indústria tecnológica bastante importante, uma indústria automotiva bastante importante, e agora está reativando a sua indústria bélica também. E todas essas indústrias, elas dependem primordialmente de ímãs permanentes, que são ímãs bem pequenininhos, com uma potência muito grande, e eles são o que foram os pistões para a Revolução Industrial. Nessa Revolução Tecnológica, nada funciona sem ímã. E para ter esses ímãs especiais, é preciso ter alguns minerais das terras raras, em especial o neodímio. O Japão é refém, assim como o resto do Ocidente, da China, que domina hoje 90% da produção de ímãs e 75% da produção de terras raras, de minerais das terras raras. O acordo para o Japão pode ser uma salvação para tentar escapar desse domínio chinês. Essa é uma estratégia importante do Japão, porque a sua indústria depende crucialmente desses ímãs. Quando a China fez um bloqueio de exportação para o Japão, as montadoras pararam, as indústrias de alta tecnologia pararam, porque sem imã nada funciona nesse mundo eletrificado que a gente está vivendo agora. Bom, um outro tema, antes da gente encerrar esse bloco, nessa semana o governo norte-americano determinou sanções contra brasileiros supostamente envolvidos, enfim, ou que teriam uma atuação junto à facção, o PCC, que já foi classificada também pelo governo norte-americano como uma organização terrorista, e essas pessoas atuariam na lavagem de dinheiro da facção, etc. Uma questão que vem sendo utilizada pelo governo norte-americano como instrumento de pressão sobre não só o Brasil, mas também outros países da América Latina, essa questão do narcotráfico ou do que os Estados Unidos chamam narcoterrorismo. Rapidamente, eu queria a avaliação de vocês sobre essa questão. Jamil. Olha, Cris, sem dúvida nenhuma, a questão da lavagem de dinheiro numa organização criminosa é fundamental para desmantelar o grupo. Então, não há nenhum tipo de dúvida e justamente esse era o pedido que o governo brasileiro vinha fazendo ao governo norte-americano. Olha, quer combater o crime organizado? Vamos subir, vamos dizer assim, o debate para o andar de cima. O andar de cima, claro, no que se refere às finanças desses grupos. Então, isso responde, sem dúvida nenhuma, a essa lógica. Claro, com um obstáculo que significa justamente colocar tudo isso dentro do contexto do terrorismo, do combate ao terrorismo. Nós tivemos, na sexta-feira, uma operação policial no Brasil que foi, de fato, complementar ao que foi feito nos Estados Unidos. Então, de uma forma, eu diria, indireta, o governo brasileiro quer mostrar que está cooperando com o combate ao crime organizado, sem classificá-lo como terrorismo. A questão que muitos diplomatas colocam é se isso
é um alerta, se isso é uma sinalização por parte do governo norte-americano de que, olha, estou começando a minha operação em relação à ingerência no Brasil. Não estou dizendo que isso não era legítimo, a investigação mostrou que existia, ou pelo menos suspeitas de lavagem de dinheiro, e isso estava acontecendo, e a Polícia Federal atuou justamente no Brasil na sexta-feira nessa direção, mas a questão que o governo brasileiro quer saber é se isso vai ser sempre baseado em investigações legítimas ou se elas vão poder, em algum momento, ser instrumentalizadas politicamente. Essa é a grande, eu diria, esse é o grande dilema neste momento dessa suposta cooperação. Insisto, não se trata aqui de dizer que a cooperação não vale. A cooperação vale e o que nós estamos vendo é, sim, uma tentativa de asfixiar financeiramente um grupo. A questão é saber se isso é só o início de, eventualmente, uma instrumentalização política dessas sanções. A gente precisa, de fato, ficar muito atento. Agora, então, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Brasil no Mundo, diretamente dos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Nosso assunto agora é Ucrânia, né? Essa semana, Ian, a gente viu um ataque muito intenso da Rússia sobre a capital ucraniana, Kiev. Ao mesmo tempo, a Ucrânia também tem uma estratégia de uma espécie de estrangulamento na península da Crimeia, que levou inclusive a uma escassez de combustível nessa região específica, né, a Crimeia, ocupada pela Rússia, e Vladimir Putin chegou a falar publicamente sobre isso, o quanto essa escassez de combustível estava incomodando, enfim, atrapalhando a Rússia, evidentemente, claro que ele não gostou nada disso. Enfim, tem uma conjuntura especial nesse momento agora dessa guerra. O que isso representa, Ian, nesse momento? A gente está claramente vendo uma mudança de estratégia dos dois lados. E essa mudança envolve tirar a guerra do fronte, ou expandir a guerra do fronte. Nesses últimos 4 anos, Rússia e Ucrânia lutaram mais ou menos como se lutou na Primeira Guerra Mundial, ou talvez um pouco na Segunda Guerra Mundial. Guerra de trincheira, ganhando terreno metro a metro. A cada 100 metros era uma conquista inacreditável, uma tentativa de ganho e controle de território. O que a gente passou a ver nessas últimas semanas é uma expansão desse frontline, dessa guerra. A Ucrânia passou a atacar a Rússia dentro do seu território, nas profundezas do seu território. Fez um ataque gigantesco a uma refinaria em Moscou, tem feito ataques permanentes contra bases militares russas dentro da Rússia, algo que a gente não viu nos primeiros anos. A Rússia, por sua vez, e esse ataque a Kiev mostra muito isso, decidiu fazer ataques massivos contra alvos que estão distantes do fronte, em especial Kiev. Kiev, Cris, é uma cidade muito importante para os russos, historicamente, simbolicamente. O Putin não cansa de chamá-la de a mãe de todas as cidades russas. O que aconteceu nessa semana foi algo muito emblemático e muito simbólico. Ele atacou 2 grandes hotéis em Kiev, um deles uma construção da época do Império Russo, o Premier, um prédio belíssimo na região central de Kiev, e atingiu um outro hotel chamado City Hotel, um hotel onde basicamente se instalam jornalistas. Eu já me hospedei nos dois, mas com muito mais frequência no City Hotel. É onde, por exemplo, a equipe do New York Times se instala, diversos jornalistas independentes se instalam. Então, é uma mudança importante nessa tática de guerra que agora, por parte da Rússia e por parte da Ucrânia, não tem objetivos concretos de conquista de territórios, mas sim fazer uma demonstração de força, causar terror e causar medo em ambos os lados. Essa é a estratégia que está sendo colocada em prática nesse momento. É difícil saber se ela vai ter ganhos concretos na linha de frente, ou se ela vai só escalar essa guerra, vai só ampliar essa guerra. Pensar numa guerra de longa distância, com mísseis, como a gente viu no Iraque, no Irã, como a gente viu agora no Líbano. Enfim, é uma mudança de estratégia importante que pode escalar para algo muito pior se a gente não se esquecer que a Rússia detém o maior arsenal de bombas atômicas
de pequeno porte, que poderiam ser usadas e na qual ele já tem feito ameaças importantes sobre essa questão. E, do outro lado, um risco de uma participação mais efetiva da OTAN, que poderia fazer que a guerra se expandisse para a Europa, um cenário muito, muito ruim. E um cenário, né, Ian, que você está aí relatando, de mudanças estratégicas, como essas estratégicas foram mudando ao longo da guerra, mas sempre a população civil pagando alto com as suas vidas, pagando uma cota de sacrifício muito alto, porque agora a gente viu com esses ataques recentes a Kiev, né, pessoas atingidas pelas bombas em Kiev morrendo nas suas casas. Então, de fato, pode acrescentar, Ian. Sempre são civis e sempre são os civis pobres que sofrem nas guerras, em qualquer guerra. As elites sempre conseguem escapar das bombas, quase sempre conseguem escapar das batalhas. Quem sofre são os civis e são os civis pobres, infelizmente. Exatamente, é o que a gente viu essa semana. Você mencionou, Ian, a OTAN discutindo esse assunto e, de fato, Jamil, a gente também já conversou aqui várias vezes, possibilidade de acordo nessa guerra e a coisa não avança, né? Porque, claro, tem questões políticas de fundo que não são resolvidas, né? Como é que fica agora, diante desse novo cenário da guerra que a gente está vendo, como é que essas possibilidades de acordo, inclusive, ficam, né? Qual é a perspectiva que se pode ter com relação a essas possibilidades, ainda que remotas? Cris, fica cada vez mais complicado. Na verdade, a cúpula que a OTAN vai realizar nesta próxima semana na Turquia é considerada, inclusive pelos europeus, como uma cúpula histórica. Por que histórica? Porque ela precisa se organizar para encontrar algum modelo, alguma fórmula para apoiar a Ucrânia no médio a longo prazo, apesar dessa guerra já durar 4 anos. Ou seja, a OTAN precisa, de um lado, mostrar unidade e coesão interna e, ao mesmo tempo, procurar uma forma para, segundo os europeus, manter esse apoio para a Ucrânia, justamente num momento em que existe uma grande dúvida se o governo norte-americano está ou não está comprometido com a OTAN, está ou não está comprometido com a Ucrânia. Todas essas questões vão ser colocadas justamente nesta cúpula. Uma cúpula, Cris, que também acontece num outro, vamos dizer assim, é parte de um outro movimento. O outro movimento é o início, por parte da União Europeia, de uma certa sinalização para a Ucrânia de que a Ucrânia poderia fazer parte da União Europeia. Pelo menos começar a negociar alguns dos capítulos. Obviamente, isso é extremamente longo, extremamente complexo, mas qual é a sinalização? Olha, não abandonaremos a Ucrânia. Essa é a sinalização que a União Europeia quer dar, tanto, claro, no aspecto comercial e político, como na OTAN. Com um enorme ponto de interrogação: Donald Trump. A gente vai acompanhar a cúpula semana que vem, vai ser assunto do nosso programa, inclusive, né, Jamil, porque a cúpula acontece, vai ser a primeira cúpula da OTAN depois dos desentendimentos ou das queixas do Trump pela falta de apoio de membros da OTAN na guerra com o Irã, né? Lembrando aqui que o Trump solicitou o uso de bases nesses países para que os militares americanos usassem. Vai ser uma cúpula realmente para acompanhar com lupa, né? Exatamente. E lembrando as frases que ele utilizou para cada um dos países que se recusou a emprestar a base. No caso, Itália, no caso também outros países da Europa Central, também a Espanha, eu diria principalmente a Espanha. Ele disse o seguinte, Cris: não nos esqueceremos disso. Pois é. E falando em Irã, a gente tem um outro tema importante para falar aqui, que é a situação no Estreito de Hormuz. As conversas estão se desenrolando entre iranianos e norte-americanos, mas a coisa não anda, né? Está empacada, Ian. Por quê? Por causa do controle do Estreito de Hormuz. O Irã dizendo, inclusive, que depois que as conversações forem concluídas e se discutir questão nuclear, etc., etc., eles vão estabelecer uma taxa para a passagem das embarcações pelo Estreito.
e empacou aí, porque, enfim, o Irã descobriu que o Estreito de Hormuz é o seu grande ativo estratégico, digamos assim. Acho que sempre soube, Cris, só que nunca foi colocado à prova, né? Sempre houve o temor de que o Irã usaria o Estreito de Hormuz como uma arma de dissuasão para uma guerra, né? E, de fato, ele não conseguiu dissuadir os americanos, que não imaginavam que um país como o Irã conseguiria manter o controle sobre o Hormuz, mas agora, de fato, está dissuadindo a volta da guerra, dissuadindo Israel de querer continuar a guerra, dissuadindo Trump. Eles conseguiram provar que pequenas embarcações com uma guerra simétrica, eles conseguem impedir que porta-aviões nucleares mantenham o controle daquele pequeno estreito. Como o Jamil falava antes, a gente estava conversando, é como se o Irã tivesse encontrado a sua bomba nuclear, né? Eles têm capacidade agora de conseguir dissuadir grandes ataques contra o seu território pelo simples fato de conseguir fechar com muita facilidade um estreito importantíssimo por onde passa 20% da produção de petróleo do mundo. Jamil, ainda sobre esse assunto, eu li um artigo de um especialista em sanções e que acompanha há muito tempo as sanções que os Estados Unidos impuseram ao Irã, etc. Ele diz: os iranianos, o Irã não negocia para resolver problemas, ele negocia para administrar pressões. É isso que a gente está vendo nessa negociação? Sem dúvida, porque o Irã, de fato, Cris, vive essa situação em diferentes níveis há 40 anos. Então, realmente, eles querem o processo negociador para saber como é que eles vão resistir e existir. Né? Então, esse é o objetivo. Não é para vencer uma batalha, não é para vencer uma guerra, é para saber de que forma, neste contexto, de sanções políticas, financeiras, econômicas, etc., isso tudo pode ser construído. Eu me lembro, há muitos anos, Cris, uma matéria que, inclusive, eu fiz estando no Catar, na época, mostrando como o Catar era a porta de entrada e de saída de exportações iranianas para o mundo inteirinho, inclusive para o Brasil, ida e volta, eu diria, que passavam como exportações brasileiras para o Catar, importações do Catar do Brasil. Na verdade, era apenas um entreposto, mais uma vez, usando a tua palavra, administrativo, justamente de um governo que estava tentando driblar ou, de alguma forma, existir diante dessas pressões. Neste caso específico, e o Ian já antecipou, sim o Estreito de Hormuz se transformando naquela arma que os americanos tanto temiam que um dia o Irã tivesse, a bomba atômica. Eles não têm isso, ainda não há nenhuma perspectiva, inclusive, de prazo para atingir qualquer tipo de tecnologia nesse sentido, mas eles têm a geografia a seu favor. E é curioso com isso, porque naquele dia 28 de fevereiro, quando Donald Trump, então, autoriza os ataques para as bases, basicamente, iranianas, isso foi o início da guerra, isso quem relata são os diversos jornais americanos que dizem que naquele dia os generais entraram no Salão Oval e disseram para o presidente Donald Trump: existe o risco de que o Estreito de Hormuz seja fechado, e esse risco é muito grande. E Donald Trump respondeu: vamos adiante. Pois é. Pagou o preço, está vendo agora o resultado, né? Bom, temos um outro assunto para falar, que é uma situação na África do Sul, de fato, bastante perturbadora, para dizer o mínimo. A gente tem visto nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, manifestações, protestos, alguns pacíficos, mas outros num tom de ameaça muito grande, contra imigrantes de países próximos da África do Sul, pessoas que vão para a África do Sul, que é a maior economia do continente africano, que vão para lá em busca de trabalho, estabelecer um pequeno negócio, conseguir emprego, etc. E a África do Sul, é importante dizer também, enfrenta um desemprego muito alto, né? Tem uma taxa de desemprego muito alta, e esses protestos contra imigrantes destacam esses aspectos, que os imigrantes tiram os empregos, sobrecarregam o sistema público, seja de saúde, de educação,
e que os imigrantes também estão associados à criminalidade. Ou seja, não é muito diferente do discurso anti-imigração que a gente vê em outros lugares do mundo. Mas isso chama muita atenção na África, é claro, não é exatamente uma novidade também, né? Historicamente, já houve momentos de muita tensão por essa questão dos imigrantes, mas chama atenção num país que é tão simbólico, digamos assim, eu acho que para o mundo inteiro, por ter superado o regime de apartheid, né? Por ter tido um líder como Nelson Mandela, um grande defensor dos direitos humanos, e a gente vê essa onda de xenofobia, né, fervilhando na África do Sul nesse momento. E eu queria muito ouvir vocês sobre isso. Claro, um detalhe muito importante, essas ondas, esses protestos contra imigrantes estão acontecendo justamente num cenário pré-eleitoral, né? A África do Sul vai passar por um momento agora de eleições municipais e esse caldo, né, desse discurso anti-imigração, ele se presta muito para oportunismo eleitoral. Mas eu queria muito ouvir vocês, começo com você, Ian, que inclusive conhece, já esteve lá, já acompanhou outras situações semelhantes. Verdade, Cris. Em 2010, um pouco antes da Copa da África do Sul, também aconteceram protestos, campanhas, eu diria, anti-imigração na África do Sul, muito violentas, em especial contra moçambicanos e zimbábues, que saem dos seus países também em crise econômica para tentar uma vida melhor na África do Sul. A África, como você disse, é a maior economia do continente africano, atrai muitos imigrantes daquela região toda e, dentro de um cenário de crise econômica, acabam sendo vistos como os culpados por desemprego, por inflação, por violência, exatamente como a gente vê em diversas outras partes do mundo. Não é algo novo. A gente tende a olhar a África como uma região homogênea, né? Mas a África é muito distinta, é um continente e as tensões sociais entre diferentes grupos, diferentes países, são muito frequentes. A gente não pode esquecer do que aconteceu em Ruanda em 1994, quando os Hutus massacraram os Tutsis, os acusando também de ampliar violência, de ampliar desemprego, de controlar o Estado de forma injusta. Mataram 1 milhão de pessoas, depois os Tutsis se rebelaram contra esse genocídio, mataram mais centenas de milhares de pessoas. Enfim, esse é um problema que não se restringe apenas à Europa, à América do Sul, mas infelizmente também à África, e sempre dentro desse contexto de crise econômica e eleições, e a política, claro, se beneficia disso como nunca. E, Jamil, antes de te ouvir, queria lembrar, a África do Sul, inclusive, que teve uma atuação importante no questionamento a Israel por causa do genocídio em Gaza. Ou seja, um país que está associado à defesa de direitos humanos. Então, o governo precisa, é bem verdade que o governo de Ramaphosa tem criticado os protestos, tem condenado qualquer tipo de violência contra imigrantes, mas precisa, de fato, garantir a segurança dessas pessoas. Sem dúvida, é um enorme desafio para o governo do Ramaphosa. Ele, de fato, Cris, ele tem colocado justamente para tentar conter esse discurso xenófobo, dizendo, olha, sim, essa preocupação com a fronteira é legítima, essa preocupação com a questão da violência é legítima, a questão econômica é legítima, lembrando que a África do Sul tem hoje uma taxa de desemprego de 30%, então é real tudo isso, e ele mesmo tem dito. Agora, ele diz, isso não justifica, não há como justificar nenhum tipo de ação xenófoba por conta, justamente, dessas ações. Então, o governo tem tomado eu diria, dois caminhos. Um deles é tentar conter esses atos xenófobos. Então, de fato, nesses protestos, se eu não me engano, 900 pessoas já foram presas justamente por esses atos. E, Cris, desde janeiro deste ano, o número de deportados por parte da África do Sul de volta para os seus países, como o Ian colocou, principalmente o Zimbábue e outros, Malawi e outros países da região, chega a 50 mil pessoas. Então, de fato, é uma operação bastante importante na tentativa de mandar uma mensagem interna de que sim, o governo tem, de alguma forma,
escutado a população, ou pelo menos as preocupações, mas insistindo, nada pode justificar um ato ou atos xenófobos como nós estamos vendo. Porque existe, sem dúvida, como você colocou, seria de uma incoerência profunda se domesticamente o governo fechasse os olhos para isso e, no cenário internacional, posasse como uma espécie de defensor, claro, dos povos oprimidos, etc, etc. Então, realmente é um desafio para Ramaphosa, é um desafio para a África do Sul. O Ian esteve lá em 2010, eu fui logo depois, durante a própria Copa do Mundo, eu me lembro do debate ser muito acalorado, inclusive quem é que construiu aqueles estádios, isso também teve um debate, né? Quem ganhava empregos naquele momento, justamente pela construção do Soccer City e tantos outros dos estádios. Hoje, esse debate continua muito atual e, claro, agravado ainda mais com esses fluxos migratórios. E tem um outro detalhe, Cris, só para completar, sempre que a gente ouve, e eu ouço muito aqui na Europa, a Europa está sendo invadida por imigrantes, etc., sempre lembro de um dado que o próprio Acnur traz, claro, de refugiados, não de imigrantes, mas que é muito importante. De cada 10 refugiados no mundo, 7 vão para outros países pobres, não para os países ricos. Então, claro, isso é até uma questão geográfica, cruzam a fronteira justamente para o país ao lado e, na maioria das vezes, um outro país em desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente entenda que esse fluxo migratório, que os italianos, que os espanhóis, que em Portugal, etc., apresenta como um problema quase que exclusivo deles. Não. Na verdade, se tem alguém que tem um enorme desafio para lidar, são os outros países em desenvolvimento. E lembrando, né, nós estamos falando de seres humanos em situação de extrema vulnerabilidade, que precisam de apoio e de acolhimento e de solidariedade. Amigos, o nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês numa situação completamente atípica. O Jamil quase que no Polo Norte, o Ian na Venezuela, com essa parede rachada atrás dele, que me dá uma aflição incrível. Obrigadíssima pelo empenho de vocês em estar aqui com a gente, trazendo as análises de vocês. Ian, se cuida, segurança em primeiro lugar. Boa noite, obrigada. Volta para casa logo. Boa noite, Ian. Boa noite, Cris. Com certeza, segurança sempre em primeiro lugar. Eu estou bem aqui, está tudo tranquilo. Boa noite para você, boa noite para o Jamil e boa noite para todo mundo que está assistindo a gente nessa noite de domingo. E, Jamil, boa noite para você também. E estou aqui curiosíssima com as novidades que você vai trazer para a gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Semana que vem a gente traz todas essas novidades. Elas têm a ver muito com a própria situação brasileira, até mesmo do agro brasileiro. Mas a gente já conta isso semana que vem. Boa semana a todos. Deu uma pista para a gente. Esse foi o Brasil no Mundo, um programa semanal sobre o que movimentou o noticiário internacional e como isso impacta o Brasil. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas, os nossos espectadores fiéis. Na semana que vem, você acompanha o Brasil no Mundo em novo dia e horário. Presta atenção. Novo dia vai ser às quintas-feiras, sempre às 21h, aqui na TV Brasil. E lembrando que você também pode nos acompanhar no TV Brasil Play ou no canal da TV Brasil no YouTube. Ótima semana, boa noite.